vos fala o professor Alfredo. Nós vamos falar sobre hoje, agora, falar agora sobre a aula de Era Napoleônica e o Congresso de Viena. É sobre o século XIX. Tá? A Era Napoleônica ela começa com o final da Revolução Francesa. Outras pessoas, outros historiadores, algum professor de história pode falar que a Era Napoleônica é a continuação da Revolução Francesa. Tá? Mas não é o caso aqui do professor Alfredo. Para o professor Alfredo, a Era Napoleônica ela termina a Revolução Francesa. Podemos dividir a Napoleônica em 3 fases: o Consulado, o Império e o período chamado dos 100 dias. O que é o Consulado? O início do Consulado é o golpe do chamado 18 de Brumário. O que é o 18 de Brumário? Bem, ele foi em 1799. E Brumário é o mês das brumas, ou seja, o mês das névoas. Então ele foi em novembro lá na França, dia 9 de novembro de 1799. Lembra, eles mudaram o calendário na Revolução Francesa. Tá? Então fizeram o golpe chamado 18 de Brumário. Napoleão Bonaparte está no poder. Esse poder é limitado por 2 cônsules, o Abade Sieyès e o Roger Dux, que é o Duque de Barras. Então o consulado é um consulado trino. Mas esse consulado trino prepara Napoleão para o poder, certo? Porque de trino o consulado acaba se transformando em consulado uno, onde Napoleão Bonaparte ia ser o governante único e sozinho. Daí virou vitalício, ou seja, o Napoleão Bonaparte, além de ser uno, ele era vitalício, ou seja, ele só sai depois de morto. O que é fácil resolver o problema é só matar. Na verdade, o consulado vitalício era uma ditadura disfarçada. Porém, que não encontrava adversários fortes. Além de ser vitalício, ele também consegue o consulado hereditário, ou seja, ele só sai depois de morto, e deixaria quem? Deixaria um herdeiro dele. O problema é que a Josefina, que é a esposa dele, ela era estéril. Não é que ela era estéril, ela já tinha uma certa idade e por ter mais de 40 anos de idade, dificilmente ela ficaria grávida, como realmente aconteceu. Ela não ficou grávida. Bem, esse consulado deixa ele com um poder forte na mão dele, o povo inteiro gosta dele, ele acaba fazendo um plebiscito. Então é feito um império. Nesse plebiscito foi perguntado se o povo queria o Napoleão Bonaparte como imperador, sim ou não. E grande parte da população francesa disse sim. Uns falam que disseram forçados, outros falam que não foi forçado, mas o fato é que Napoleão Bonaparte foi aprovado como imperador da França. O império foi criado em 1804, teve ampla aprovação e teve a existência de uma constituição, mesmo que essa constituição fosse uma constituição fraca. Na verdade, quem mandava mesmo era Napoleão Bonaparte, mas tinha sim uma constituição. Tá? Mesmo o governo sendo despótico, haveria o quê? Tinha uma constituição para a França. Essa constituição foi feita com medidas para organizar o país abalado pela Revolução Francesa. Tá? E por fim foi feito o Código Napoleônico, também conhecido como Código Civil francês, baseado no direito romano, nas ordenações reais do absolutismo, ou seja, nas leis que eram da época dos Bourbons, antes da Revolução Francesa, e no direito revolucionário, das 3 fases da Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte fez tipo uma coletânea de leis que tinha na França, pegou as melhores, que ele achava as melhores, e fez o quê? E fez o tal do Código Napoleônico ou Código Civil. Tá? De tão moderno tem leis que são usadas até hoje, como o quê? Como o certidão de nascimento, o casamento e óbito no civil, ou seja, a separação da igreja e do Estado. Aí a Josefina até ficou preocupada, porque se tem separação, se tem casamento no civil, vai também ter o quê? A separação no civil. Nesse período do Império, ele faz a luta contra a Inglaterra, a Rússia e o Império Austríaco. Apesar das vitórias em terras, ele não consegue ter oponentes no mar, ou seja, ele perde para os ingleses. Em 1806, em Berlim, ele decreta o bloqueio continental. Por que foi feito o bloqueio continental? Ele visava derrotar a Inglaterra por via econômica e favorecer os produtos franceses que ocupariam o lugar dos ingleses por todo o continente europeu. Ou seja, ele levantava a economia francesa, prejudicando quem? A economia inglesa. Então pensa bem. O bloqueio continental ele tem 2 vias. Prejudicar economicamente a Inglaterra para facilitar uma invasão. O outro, levantar economicamente a França. Porque se ninguém podia comercializar com a Inglaterra, ia comercializar com quem? Com a França. Aumentou o número de contrabando, produtos ingleses e furos na adesão do bloqueio. Ou seja, o bloqueio acabou não dando certo. Rússia e Portugal, Portugal nem entrou no bloqueio, certo? Fizeram esses furos aí. Então, o que acontece? Ele resolve invadir Portugal. Para isso, ele tem que passar primeiro pela Espanha. Então, ele invade Portugal e Espanha. Na Espanha, ele coloca, inclusive, o irmão dele, o José Bonaparte. Portugal, ele acaba não conseguindo prender a família real, porque a família real acabou fugindo para o Brasil. Nós temos uma aula sobre isso. E ele também invade a Rússia. E na Rússia ficou conhecido a derrota dele por causa do inverno. Não foi só no inverno. Ele abriu muita perna para conquistar a Rússia. O que quer dizer isso? Ou seja, da França até a Rússia é muito distante. Então, para ter a logística de ajudar os soldados, de mandar comida, etc., isso aí era muito trabalhoso.
né? É claro que o inverno ajudou e muito, né, na derrota de Napoleão Bonaparte. Bem, começa uma série de derrotas por causa da fuga dele da Rússia, né? Derrotas também em Portugal e na Espanha. E a derrota final dele foi na cidade de Leipzig, na Alemanha, em 1813. A França foi tomada pelos aliados, inclusive, né, o czar da Rússia, né, que era o Alexandre, né, depois virou o grande inimigo de Napoleão Bonaparte. Reza a lenda que pessoas que, quando viram o czar chegando em Paris, né, foram beijar a bota dele, né, ou seja, o cara estava de cavalo e foi francês lá beijar a bota do czar, ou seja, uma humilhação, né? Então o que acontece? A França foi tomada pelos aliados, restituíram a monarquia dos Bourbons, ou seja, a família que era do Luís XVI volta ao poder, né? E volta com o Luís XVIII. Quem ele é? Ele é irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado. E o 17? O 17 era filho do 16, que morreu na cadeia, se eu não me engano, com 11 anos de idade. Napoleão Bonaparte é preso na ilha de Elba, ele foge e volta ao poder sem encontrar resistência muito forte. Ele foge para Cannes, né, ou seja, a cidade que tem aquele festival de cinema, né, Cannes, lá na França, né, então ele foge e chega em Cannes. Lembrando que em Elba ele não é preso numa cadeia, ele não fica numa cela não, tá? Ele fica solto, inclusive ele era como se fosse um governador da ilha de Elba. Essa volta do Napoleão Bonaparte é conhecido como 100 dias de Napoleão, né? Que é um breve período Napoleão no poder. Então o que acontece? Nós temos uma coligação anti-Napoleão. Só ele aparecer no poder, foi feita uma coligação anti-Napoleão. Quem? De novo, os ingleses, os austríacos, os prussianos, que é a futura Alemanha, né? E a Rússia se ajuntaram para derrotar o Napoleão Bonaparte. Ele é derrotado na Batalha de Waterloo, né? Na Bélgica. Derrotado, foi levado preso para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul. De novo, mais uma vez, o Napoleão Bonaparte não é preso numa cela que nem muita gente pensa, tá? Ele é preso no sentido de que fica lá na ilha, não pode sair de lá. Tá? Ele ficava solto lá numa casa, inclusive ele ficava numa mansãozinha lá que tinha lá, certo? E é nessa ilha de Santa Helena que ele acaba o quê? Falecendo em 1821. Napoleão derrotado, é feito logo de cara o Congresso de Viena. Quais são as características desse congresso? Ele foi feito para reorganizar o mapa europeu após a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Como assim reorganizar? Simples. A Era Napoleônica e a Revolução Francesa antes, eles são movimentos liberais, né? O movimento da burguesia. Então, os reis absolutistas na Europa acabaram querendo apagar esse fogo liberal que apareceu na Europa. Então, por isso, eles fizeram o Congresso de Viena para reorganizar o mapa europeu, ou seja, voltasse tudo como era antes. As características dele também são: ele é conservador, antiliberal, ou seja, contra a burguesia, né? E também ele é absolutista. Tá? O Congresso realizado tinha a função de reorganizar o mapa da Europa, abalado pela Revolução Francesa, era napoleônica. Ele tentava apagar todas as conquistas da burguesia liberal, ou seja, esquece tudo que a burguesia conseguiu fazer, e visava se instalar o absolutismo e voltar o conservadorismo ao poder. Tá? Ele foi feito de setembro de 1814 até junho de 1815. Mas o Congresso de Viena teve divergências entre os ministros plenipotenciários. O que é plenipotenciários? Plenipotenciários é um ministro que você manda para uma reunião onde ele tem todo o poder de decisão. Tá? E isso facilitou a ação do plenipotenciário francês, um cara chamado Talleyrand. Talleyrand, ele pediu para que fosse aceito o tal do princípio da legitimidade. O que é isso? Ele procurava um equilíbrio entre as nações europeias. Então olha só como Talleyrand foi esperto. Ele falou o seguinte: se é para reorganizar o mapa da Europa, então que volte tudo como era antes da Revolução Francesa. Ou seja, se seu país ganhou territórios, você devolve. Se seu país perdeu territórios, você vai o quê? Receber de volta. Como a França tinha ganhado um montão de territórios na Revolução Francesa e Napoleônica, ela teria que devolver. Aí você fala assim: poxa, professor, mas o cara é louco? Não, porque em compensação, o que acontece? O nosso querido belo Talleyrand, ele salvou a França, porque aí ninguém iria pegar território francês. Entendeu a jogada dele? Ou seja, ele devolve os territórios que não eram da França, mas ninguém pega o território que era da França. Tá? E foi graças a isso que o Talleyrand falou para o Dom João que o Dom João não podia assinar o Congresso de Viena estando na colônia. É aí que o Dom João eleva o Brasil a Reino Unido. No Congresso de Viena foi feita a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? Juntou a Rússia, a Prússia e a Áustria, sendo um acordo militar de ajuda mútua. Né? É a primeira liga militar em tempo de paz. Tá? Não é a primeira liga militar do mundo, mas é a primeira em tempo de paz. Com o tempo apareceu teve a adesão da França, porque a França queria mostrar que era monarquia parlamentar, e também teve a adesão da Inglaterra. Né? Mesmo sendo um país liberal, a Inglaterra
para fora, né, ou seja, para a sua política externa, ela é conservadora, por isso que ela entrou na Santa Aliança. Portugal e Espanha também entraram. Só que Portugal e Espanha entraram achando que o quê? Achando que a Santa Aliança ajudaria eles na acabar com as lutas da independência na América Latina, principalmente a Espanha. Só que não era a função da Santa Aliança acabar com os movimentos, tá? Então acabou que a Santa Aliança ignorou isso. Então a Santa Aliança entrou em ação dentro do continente europeu, só no continente europeu, não na independência das colônias latino-americanas, né, onde teve forte atuação inglesa. Inclusive a Inglaterra sai da Santa Aliança para sacanear a Espanha. Tá? Visando o seu mercado consumidor e também por brigas e rixas internas, vários países do velho continente, né, acabaram que não tendo uma união tão forte assim como era para se esperar. Beleza, pessoal? É isso aí. Então vamos lá. Vamos para a próxima aula. Tchau, pessoal!